Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, aqui está uma apresentação, a foto do Karl Menger. Ele nasceu no ano de 1840 e faleceu em 1921. Tá? A exposição sobre o Karl Menger é dividida em várias partes, 3 partes aproximadamente, e esta é a primeira parte, onde faremos uma apresentação, principalmente nos aspectos da trajetória pessoal, da vida e das influências formadoras do pensamento de Karl Menger. Muito bem, então vamos tratar de algumas coisas, procurando situar o ambiente histórico-cultural em que o autor Karl Menger está inserido, e alguns aspectos da trajetória de vida desse autor, da carreira dele, e depois descreveremos a visão básica que Menger concebe das ciências sociais e da economia em particular. Karl Menger é considerado o pai da chamada Escola Austríaca de Economia. Ele nasceu numa cidade que hoje pertence à Polônia, mas que na época era parte do Império Austro-Húngaro, chamada de Nova Sandek. E assim ele se tornou um dos economistas mais influentes de todos os tempos. Sem dúvida, suas ideias afetaram sensivelmente o pensamento econômico do século XX, principalmente através da influência exercida pelos seus discípulos diretos, como Visser e Baumberg, que deram renome à Escola Austríaca de Economia. E pode-se dizer que as influências da Escola Austríaca, do pensamento de Menger, elas continuam neste século XXI em que nos encontramos. No entanto, à sua época, quando lançado, os escritos de Menger permaneceram relativamente pouco lidos e pouco compreendidos. Então, o mesmo fenômeno que ocorreu com Vorra, que só se tornou amplamente popular e reconhecido na França décadas após o lançamento dos elementos de economia política pura, a obra de Menger ela foi tendo reconhecimento e uma melhor compreensão ao longo das décadas. E no momento que o livro foi lançado, que os principais livros de Menger foram lançados, não tiveram tanta repercussão à época. E depois nós vamos ver por que disso. Tá? Sem dúvida, o principal livro de Karl Menger em teoria econômica são os princípios de economia política. A principal obra de Menger em teoria pura, que na verdade ele chama de teoria exata, mas que a gente pode chamar, usando uma terminologia borrasiana de economia pura, são os princípios de economia política. A obra não teve tanto impacto na época, tanto que ela foi reimpressa apenas 52 anos após o seu lançamento e levou 79 anos para ser traduzida para o inglês, tá? Sob o nome de Principles of Economics, First General Part. Depois vamos explicar por que tem esse subtítulo First General Part, primeira parte geral, né? E aqui a tradução da obra para o inglês, Princípios de Economia, embora aqui apareça a palavra Economics, obviamente o Menger, que escreveu em alemão, não usou a palavra Economics, ele usou uma palavra em alemão que tem mais a ver com economia política do que com economia. Então ele ainda é o antigo nome da ciência de economia política em inglês, né? Political Economy, não Economics, que a gente viu que Alfred Marshall foi o primeiro a introduzir esse novo nome, tá, para a ciência econômica de Economics. Aqui está a capa do livro dele, né? A edição de 1871
E aqui o título em alemão, né? Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, que literalmente significa princípios de economia política, né? Wirtschaftslehre normalmente se traduz como economia. Esse Volks, economia das pessoas, economia do povo, melhor traduzir por economia política. Tá? Então, o título, a tradução mais apropriada do principal livro de economia política do Menger, o livro de economia, seria Princípios de Economia Política. Tá? Um outro livro importante que a gente pode destacar da trajetória intelectual de Menger, dentre as suas contribuições, é um livro mais sobre metodologia da economia, mais sobre o método da economia do que sobre teoria econômica. E esse livro a gente pode traduzir como Investigações sobre o método das ciências sociais e da economia política em particular. É uma obra de 1883. O original alemão, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaft und der politischen Ökonomie insbesondere. Então, literalmente é isso, né? Investigações, Untersuchungen, sobre o método das ciências sociais, né? Sozialwissenschaft, e da economia política, Politischen Economy, tá? Em particular. Tá? Esse livro, que era um livro mais de metodologia, nós veremos que Menger passou muitos anos dedicado a essa investigação no campo da metodologia, da filosofia econômica, que foi lançado apenas em 1883, portanto, 12 anos, né, após o lançamento do livro dele de economia teórica, tá certo? E esse livro metodológico, lançado em 1883, levou muito tempo para ser traduzido para o inglês, apenas no ano de 1973, numa editora lá de Illinois, ligada à Universidade de Urbana-Champaign, sob o título em inglês de Problems of Economic and Sociology, que não tem nada a ver com o título original em alemão, certo? Há uma edição em inglês, de 1985, que aproximou o título do nome original em alemão. Então foi traduzido para o inglês como Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics. Aqui está a capa, uma capa dura, né, da tradução de 1963, Problems of Economics and Sociology. E aqui está a capa da tradução de 1985, tá? O Investigations into the Method of the Social Sciences, né? Tá certo? Com uma introdução do Lawrence White, que é um famoso economista da chamada Escola Neoaustríaca, tá? E veja que aqui na segunda página ele fala, né? Primeiro foi publicado sob o título Problems of Economics and Sociology, depois um título mais próximo do original em alemão, tá? E não tem uma tradução para o português. Qual é a principal tese metodológica desse importante livro de 1883? Vamos ver algumas passagens que sintetiza a ideia central de Menger nesses estudos. Diz ele, o direito, a linguagem, o Estado, a moeda, o mercado, todas essas estruturas sociais, em suas várias formas empíricas, em suas mudanças constantes, são, em grande extensão, o resultado não intencional do desenvolvimento social. Então, é estudar as instituições sociais, e aqui dá exemplo das instituições, né, o direito, a linguagem, o Estado, a moeda, o mercado, instituições sociais que são o resultado não intencional do desenvolvimento social, resultado não intencional da ação humana. Então, o Menger ele classifica ações propositadas, ações intencionais, por exemplo, o trabalho de engenharia, onde existe um projeto, existe um desenho da máquina, da peça, da estrutura que vai ser construída, de modo intencional, que visa um propósito, e o resultado da ação é alguma coisa que foi planejada, que foi não só desejada, mas estudada, né, desenhada e depois realizada na atividade produtiva. Então, e a máquina, e a ferramenta, e tudo como cria, pertence ao mundo artificial. Por outro lado, tem as coisas naturais, resultado da natureza,
dos processos evolutivos, né, das leis da física, da biologia, das reações químicas, que são coisas naturais. Então, ele está dizendo que em economia e nas ciências sociais se estuda coisas que não são totalmente artificiais e nem naturais. Não são artificiais porque não representam um resultado intencional da ação humana. Não é algo que foi desenhado, projetado. E, por outro lado, não é uma coisa natural porque é resultado da ação humana, embora não intencional. Tá? Então, a economia estuda esse mundo entre o artificial e o natural. Outra passagem do livro. Nós somos aqui confrontados com o aparecimento de instituições sociais que, em grande medida, servem o bem-estar da sociedade. De fato, elas são, muito frequentemente, de importância vital para ela e ainda não são o resultado da atividade social comunal. É aqui que encontramos um problema significativo, talvez o mais significativo das ciências sociais. Como é possível que instituições que servem o bem-estar comum e são extremamente importantes para seu avanço podem surgir sem uma vontade comum visando sua criação? Essa é a questão que ele se faz. Então, veja, ele acha assim, essas instituições, elas servem o bem-estar da sociedade, elas são benéficas, tá? Até de importância vital, mas não é resultado de uma atividade social comunal, não é algo que surge de um planejamento coletivo. Os homens não se reúnem para bolarem e construírem e validarem essas instituições. Elas surgem a partir da ação humana não intencional, da ação individual, da ação privada. Tá? Então, não há uma vontade comum, não há um desígnio na criação dessas instituições. Elas simplesmente vão aparecendo. Na verdade, é aí, embora não esteja explicitado, mas aí também ele imagina que haja um processo evolutivo na sociedade que seleciona as melhores instituições, as melhores regras, mas é uma coisa não intencional. Né? Os homens agem com propósitos imediatos. Ele pode ou não ser eficaz no atendimento desse propósito, mas também aparece como consequência da ação a criação de instituições sociais que são benéficas, mas que são resultados não intencionais da ação humana. Essa é a tese metodológica central desse grande livro de 1883. Muito bem, então Menger é um dos nomes da chamada Revolução Marginalista. Nós já estudamos com bastante detalhe dois outros autores, William Stanley Jevons e Léon Walras. Tá certo? Mas há diferenças importantes entre esses três autores, conforme a gente já discutiu numa das aulas presenciais. É um processo que William Jaffé, um estudioso da obra de Walras, chama de deshomogeneização. Quer dizer, eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Então a gente precisa separar cada um deles, na verdade, e Menger em particular, que é o autor desta videoaula, separar e ver que Menger tem um estilo próprio muito diferente, por exemplo, do estilo de Walras ou da influência bentamita de um Jevons na Inglaterra. Tá? Okay? E outra coisa, aí eu desenvolvo na minha tese de doutorado, né, no meu livro Economia e Filosofia na Escola Austríaca, cuja primeira edição foi publicada pela editora Nobel, a segunda edição aparece na editora Saraiva, da Saraiva e-book. Então, a minha tese de doutorado é mostrar não apenas que Menger é diferente dos outros autores da chamada Revolução Marginalista, mas que Menger, que é o pai fundador da escola austríaca, ele tem um estilo diferente dos discípulos, das várias gerações da escola austríaca. Em especial, na minha tese de doutorado, eu mostro que Menger é diferente de Hayek e diferente de von Mises. Então, Menger é um autor sugênito que tem uma concepção muito particular, que é só dele, e que não foi seguido em todos os seus aspectos por nenhum discípulo da escola austríaca. Um autor, sem dúvida, bastante original. Tá? E também, em parte por conta dessa originalidade, a gente tem dificuldade de identificar as principais influências que condicionaram o pensamento de Menger. Quer dizer, o Menger ele é o criador de um legado, mas é difícil identificar a que legado este legado se vincula. Tá? Eu tentei, na minha investigação,
reconstituir o ambiente intelectual de Viena, no sentido de lançar algumas pistas sobre as influências formadoras, né, das ideias de Karl Menger, pensando nas principais correntes culturais e intelectuais da época, do ambiente em que Menger viveu, em que estava inserido. Vamos ver um pouco da trajetória de vida dele, a trajetória acadêmica e profissional. Ele, de início, optou por seguir a mesma carreira do pai, no direito, atuando como advogado. Teve influência da biblioteca particular da família, que era uma biblioteca que tinha milhares de livros, que existe até hoje. Os livros não foram dispersos, ainda fazem parte do mesmo corpo de biblioteca. E também se estuda essa biblioteca particular para se entender algumas influências na formação das ideias de Karl Menger. Existe nessa biblioteca da família diversos livros sobre questões econômicas, sobre teoria social, e os especialistas na biografia de Menger estudam essas referências contidas na biblioteca da família para entender as influências que se exerceram na formação do jovem Menger. Então, havia uma tradição de colecionar livros e de formar bibliotecas particulares na família de Menger. O Menger herdou o hábito do pai de colecionar livros e ampliou a biblioteca, chegando a um acervo de 25 mil livros. Esse acervo encontra-se hoje na Universidade de Hitotsubashi, no Japão. Inclusive, vocês podem ter o acesso virtual a essa universidade ou até, eventualmente, em viagem ao Japão, alguém pode ter a curiosidade de visitar essa biblioteca. Muito bem, então, de posse de um ambiente familiar bastante culto, com muitos livros, o Menger estudou Direito na Universidade de Viena entre os anos de 1859 e 1860 e continuou o curso de graduação na Universidade de Praga de 1860 a 1863. Então, de modo semelhante a Marx, né, que começou a estudar na Universidade de Bonn, depois se transferiu para a Universidade de Berlim, também no curso de Direito, outra semelhança entre Karl Menger e Karl Marx, um alemão da Renânia, e um outro austríaco, né, falam a mesma língua, portanto. Menger, como Marx, também cursou Direito em duas faculdades, aqui no caso de Menger, Universidade de Viena e Universidade de Praga. Depois ele fez o doutorado numa terceira universidade, como Marx também, né, que depois de Bonn e depois de Berlim fez o doutorado. Na verdade, um doutorado à distância, mas isso não vem ao caso, na Universidade de Iena. O Menger fez um doutorado presencial na Universidade de Cracóvia, que hoje pertence à Polônia. Na época, eu não sei se estava na Polônia ou no Império Austro-Húngaro. Tá? E após se doutorar em Cracóvia, no ano de 1867, Menger se dedicou ao jornalismo. Atuou no jornalismo. Mesma carreira de Marx, que após o seu doutorado em Iena, se dedicou ao jornalismo também. E o jornalismo aproximou Menger, como fez com Marx, aproximou Menger da temática econômica. Menger começou a escrever sobre economia atuando no jornalismo. Não panfletos de economia política, envolvendo em questões políticas, mas relatórios de mercado, trabalhos técnicos, descritivos dos preços, do valor das ações, um trabalho bem de jornalista econômico. Tá? E outros assuntos correlatos. Depois ele ingressou na carreira civil, de servidor civil, na carreira de funcionário público, e passou alguns anos nessa carreira. Bom, nessa condição de funcionário público, ele fazia esses trabalhos de jornalista econômico. Tá? Então, ele trabalhou para um órgão oficial do governo e ele escrevia resenhas ou relatórios sobre a situação dos mercados. Então, ele foi se tornando, embora não tivesse uma formação de economista, mas não havia cursos de graduação para economia nesta época, então, embora ele não tivesse a formação de economista, ele, graças a esse emprego, né, esse emprego de funcionário público, ele pôde se dedicar bastante à observação dos dados de mercado. Tá? Então ele fazia relatórios periódicos sobre a situação dos mercados e ele começou a abrir a sensibilidade
e a inteligência dele para essa questão da formação dos preços, de funcionamento dos mercados. E aí ele se interessou por teoria do valor, teoria de preços, e buscou construir uma teoria do valor próxima da experiência cotidiana dos homens práticos. A mesma motivação do Marshall, por exemplo, né, que achava que o economista teórico deveria se basear, estar atento, tá certo, à percepção do economista prático. Então, como o Marshall na Inglaterra, o Menger tinha esse olhar pragmático, a importância de entender a mente, tá certo, do homem de negócios e atuar como economista prático. Aqui está uma observação que o Hayek, né, o Friedrich August von Hayek, da terceira geração da escola austríaca, aliás, da quarta geração da escola austríaca, escreve sobre o Menger, o pai da escola austríaca, e lembrando que o Hayek se tornou um grande biógrafo do Menger. Tá? Assim como Keynes foi um grande biógrafo de Alfred Marshall, né, o grande biógrafo de Menger foi o Hayek. Veja que o Hayek fala sobre o trabalho do Menger escrevendo, atuando como funcionário público, elaborando esses relatórios de mercado. Ao estudar os relatórios de mercado, Menger se deu conta do marcante contraste existente entre as teorias tradicionais sobre os preços e os fatos que pessoas de experiência prática consideravam decisivos para a determinação dos preços. Tá? Então, é o olhar para a experiência, tá certo, dos homens práticos. Como os homens práticos percebem a formação dos preços. E ele percebeu um contraste entre a visão do homem prático, do homem de negócios, e a visão acadêmica das teorias tradicionais sobre preços. Se referindo não apenas à teoria da economia política clássica dos ingleses, mas mesmo a teoria que os professores alemães da escola histórica, por exemplo, haviam formulado a respeito dos preços. A crítica dele é bastante geral. Muito bem. Preocupado com a questão dos preços, investigando atentamente o processo de formação dos preços, Menger concebeu, né, o plano, né, de uma obra bastante ambiciosa, cujo título seria Princípios de Economia Política. Tá? Ele se debruçou sobre esse problema da determinação dos preços a partir do ano de 1867, trabalhou arduamente na descrição, na investigação teórica e na solução desse problema, e aí a síntese das suas reflexões, num texto muito bem escrito, muito atraente, né, de grande valor literário. Então, esse projeto acabou adquirindo uma forma, um resultado, certo? Na publicação da única obra de Menger em teoria econômica, intitulada Princípios de Economia Política, publicada em 1871. Quando trabalhou nessa obra, Menger tinha 31 anos, a partir dos 31 anos, tá? E o projeto inicial dele é que o livro tivesse 4 partes. Tá? O que foi efetivamente publicado corresponde apenas à primeira parte. Okay? Mas ele nunca concluiu as 3 partes seguintes, então ficou apenas nessa primeira parte. E, de fato, a obra não é um tratado muito amplo de teoria econômica, que cobre todos os aspectos de teoria econômica. Ele se concentra mais na formação do valor, dos preços, no processo de barganha e alguma coisa de teoria monetária. Mas ele tinha uma ambição muito maior quando concebeu o que seria a obra completa. Bom, após escrever o principal livro de economia, o Menger tornou-se professor de economia política na Universidade de Viena. Ele permaneceu ligado a essa universidade de 1873 a 1903. Ele se aposentou precocemente em 1903 e se afastou da cena acadêmica. Um pouco antes disso, em 1878, o imperador austríaco Franz Josef nomeou Menger para a cadeira de economia política sob o título de Hofrat, algo como conselheiro do tribunal. Então, realmente, ele teve um papel de liderança, um papel muito importante na Universidade de Viena, na cadeira de economia. Muito bem, voltando ao livro dele, como eu disse, a primeira edição foi de 1871, né, que seria apenas uma parte introdutória, uma parte conceitual de princípios e descrição do processo básico de valor, preços e processos de mercado.
O foco dessa primeira parte era a descrição e a análise das condições gerais que originam a atividade econômica, a sua teoria do valor, a sua descrição do processo das trocas, da formação dos preços e alguns aspectos de teoria monetária. O plano completo da obra, como eu disse agora há pouco, tinha sido idealizado em 4 volumes. A segunda parte trataria de juro, salário, renda, receita, crédito e papel moeda. Uma terceira parte seria sobre economia aplicada, versando sobre temas como teoria da produção e do comércio, e a parte final da obra, a quarta parte, seria dedicada a uma crítica à ordem econômica vigente e sugestões para uma reforma econômica. E Menger nunca elaborou as 3 partes seguintes do tratado, ficando apenas com essa parte introdutória, que já é uma grande obra, que já é um dos principais livros na história do pensamento econômico. Bom, primeira edição, 1871. Tá? Há uma segunda edição que foi lançada póstumamente pelo filho de Menger, o matemático Carl Menger, Carl com K, tá? Que é um grande matemático. Embora Menger, curiosamente, o pai, o Menger, era contra o uso da matemática na economia, não gostava da ferramenta matemática em auxílio ao economista, ele achava que a matemática desviava o foco do economista, mas o filho dele se tornou um grande matemático, e foi o filho, o matemático, que publicou póstumamente, em relação ao pai, a segunda edição dos Princípios de Economia Política. Voltando então ao trabalho do Carl Menger, o pai, né, na confecção, na construção desse livro. O biógrafo Hayek diz que Menger escrevera os princípios em um estado de excitação doentia. Hayek não poupa elogios a esse grande trabalho. Poucos são os livros que passaram por uma preparação mais cuidadosa do que esse. E raramente qualquer esboço de ideia foi planejado e seguido mais conscienciosamente em todas as suas ramificações e detalhes. O que levou Menger a se dedicar tanto e de uma maneira tão eficiente e com tanta qualidade à confecção, à construção dessa obra? Bom, ele queria desenvolver uma teoria própria que fosse mais próxima da visão dos homens práticos que atuam no mercado, tá? E ele também foi movido por uma crítica à obra de um economista teórico alemão, não da escola histórica alemã, mas um economista teórico, com um trabalho mais de economia pura. Havia economistas assim na Alemanha, né? Que é o Karl Heinrich Rau. Tá? Então, é uma crítica à obra teórica do economista alemão Rau. Tá? Menger estudou cuidadosamente o livro de Rau, tá? Antes de escrever os seus princípios. O que tinha na obra do alemão Rau eram diagramas, tá? Com curvas, tá certo? Com uma certa algebrização da teoria do valor e dos preços. Tá? E essa teoria oferecia 2 explicações sobre o processo de determinação dos preços, separando o bem reproduzível do bem não reproduzível, que era uma coisa que tinha sido feita por Ricardo, como vocês viram em HPA1. O Ricardo dizia que quando o bem é não reproduzível, aí o valor tem a ver com a utilidade, mas que para bens reproduzíveis, que representa a esmagadora maioria dos bens na economia são reproduzíveis, e para bens reproduzíveis é o trabalho incorporado, dizia Ricardo. Né? O Rau entra com essa ideia, que depois vai ser criticada não só por Menger, como os demais autores da Revolução Marginalista, que teria que ter uma teoria só para explicar os preços, os valores e os preços, não poderia separar nessas 2 categorias de reproduzíveis e não reproduzíveis. Mas o Rau tinha essa separação ricardiana. Ok? E o Rau tinha essa explicação, mas ele não era um economista ricardiano, obviamente, até pelo fato de ser alemão, e os alemães não gostavam da obra do Ricardo, como nós vimos. Né? Então, o Rau vai dizer, olha, para os bens reprodutíveis, tá? Se explica o valor a partir do trabalho incorporado, como os economistas clássicos. A partir do trabalho incorporado, a partir do custo de produção. Tá?
para os bens não reproduzíveis, ele explica o valor a partir de uma explicação subjetiva, digamos assim. Oferece uma explicação subjetiva para os bens não reproduzíveis. Aí você pode dizer, não, mas isso é Ricardo? Sim, acontece que o Ricardo ele não explica a utilidade. Ele diz que a utilidade determina o valor para bens não reproduzíveis, mas ele não desenvolve uma teoria do valor subjetivo. O que o Lau faz, indo muito além de Ricardo, é, para os bens não reproduzíveis, então, ou reprodutíveis, ele oferece uma teoria desenvolvida do valor subjetivo. Tá? Para os bens reproduzíveis, ele explica a partir do custo de produção. Mas ele não tem uma teoria que explica como os custos, como os preços dos fatores de produção seriam determinados. Então ele não consegue explicar o fundamento do custo de produção para explicar o valor dos bens reproduzíveis. E o Menger percebe essa enorme confusão na teoria geral, que tem uma estranha proximidade com a teoria de Ricardo, mas ao mesmo tempo tem um aspecto subjetivista. Aliás, a tradição alemã, como nós vimos na aula presencial, tinha muito mais influência do subjetivismo econômico que a tradução inglesa. Então o Menger, movido por essa crítica, o trabalho dele escrevendo os relatórios de mercado, ele é levado a se dedicar à obra original e revolucionária dele, os princípios de economia política. Outros aspectos nessa tentativa de entender as influências no pensamento de Menger. O ambiente intelectual à sua época. Ele vivia em Viena, que era um importante centro de ideias, um lugar muito dinâmico, um ambiente cultural muito rico. Tá? Haja visto que lá aparecem vários autores importantes da física moderna, principalmente da mecânica quântica, grandes autores da literatura, toda a psicanálise de Freud e os seus seguidores, tá certo? Movimentos artísticos, né, novas tendências na pintura, nas artes, tá certo? E um ambiente cultural muito rico que não se limitava à universidade, um ambiente que se espalhava em ateliês de arte, né, nos círculos intelectuais, nos bares, né, nos teatros, tá? Era algo bastante disseminado, né? E havia um debate aberto, tá certo? Em vários ambientes, né? Espalhado pela cidade, tá certo? E diversos assuntos ligados ao campo da ciência e das artes. Mas, curiosamente, em meio a esse caldo cultural, essa efervescência cultural, havia pouco interesse em teoria econômica em Viena. A economia que era ensinada nas universidades alemãs, em geral, eram ensinadas por professores alemães, tá? E que, na verdade, tinham mais um perfil de sociólogos do que de economistas. Tá? Não havia grandes economistas atuando nos meios acadêmicos vienenses ou austríacos. Então, não seria de se esperar que ocorresse, justamente na Áustria, uma grande contribuição na nova teoria econômica, uma revolução do pensamento econômico na direção do subjetivismo, como de fato ocorreu em Viena. Tá? Até meados do século XIX, o ensino de economia nas universidades austríacas seguia o cameralismo, né, que seria a versão, isso vocês aprendem em HP1, seria a versão do mercantilismo na modalidade alemã, com a preocupação mais de política fiscal, política tributária, gestão pública, né? O cameralismo era ensinado na universidade, no ambiente acadêmico austríaco no século XIX, tá? Principalmente por autores não tão destacados do pensamento alemão, como Joseph von Sonnefels, tá? E um autor chamado Johann Kudrer, tá? Que oferecia uma discussão, inclusive aproximando o valor da utilidade. Então havia uma certa visão subjetivista do valor nesses autores cameralistas alemães, que eram ensinados nas universidades austríacas. Tá? Então, esses autores falavam da importância da utilidade na determinação do valor e a importância dos graus de necessidade atendidos por várias mercadorias. A gente vai ver que o Menger vai aprofundar
bastante esses aspectos. Então, uma influência do camoralismo alemão na direção da economia subjetiva. Então, como a gente já viu na aula presencial, havia uma tradição subjetivista dentro do pensamento alemão. Isso influenciou Menger na Áustria, em Viena. Mas exatamente como que Menger chegou a desenvolver uma teoria muito original, né, um estilo muito próprio. Não é muito fácil identificar exatamente quem forneceu a Menger a sugestão decisiva para que ele caminhasse nessa direção. Tá? Havia na literatura alemã, né, uma certa atenção para a relação entre valor e utilidade. Tá? A utilidade, ou seja, o aspecto subjetivo do valor, era mais importante na tradição alemã do que na tradição inglesa. Então, já havia essa influência mais forte na Alemanha do que na Inglaterra em termos de economia subjetiva. No entanto, olhando o trabalho desses cameralistas, no trabalho do Raul, todos dessa tradição alemã, não há nada próximo à solução oferecida por Menger ao problema do valor e dos preços. Então, o Menger mantém absoluta originalidade nesse aspecto. Nós estudamos na aula presencial o trabalho do Gosse, foi muito importante na economia subjetiva, nas famosas 3 leis de Gosse, etc. Mas, com certeza, Menger não teve contato com a obra de Gosse, até porque Gosse é um autor bastante desconhecido, foi depois descoberto por Goebbels, né? Ok? Então, não há influência do subjetivismo de Gosse e nada que se possa localizar no próprio ambiente acadêmico de Viena. Tá? Não há muito estímulo, né, que levaria à direção que acabou sendo descoberta por Menger na sua teoria, não havia muito estímulo para que ele caminhasse nessa direção. E, além disso, o Menger trabalhou em completo isolamento, ele não tinha uma formação acadêmica de economista, ele era formado no direito e atuou no jornalismo, então ele atuou relativamente isolado no jornalismo, com pouca interação acadêmica. E não havia muito com quem discutir as suas ideias. Um pouco parecido com Marx, que também trabalhou numa situação acadêmica relativamente isolada. Ok? Mas, de qualquer maneira, a formação de Menger como economista está intimamente ligada ao pensamento alemão. Sem dúvida. O contexto acadêmico é muito próximo da tradição alemã, até porque Viena não tinha nenhuma tradição forte em economia, era dependente de professores alemães, do ensinamento dos cameralistas alemães, etc. E sem dúvida, a escola histórica influenciou Menger no seu principal livro, Teoria Econômica, os Princípios de Economia Política. Inclusive, o Menger chegou a dedicou esse livro a um economista da escola histórica alemã, tá? Ao Rocher. Tá? Foi dedicado ao Rocher, ao Wilhelm Rocher. Né? Ok? Mas, embora tenha dívida a esse legado alemão, do pensamento econômico alemão, o Menger acabou entrando numa briga, né, muito acirrada contra os professores alemães, contra os economistas alemães. Né? Principalmente contra o principal acadêmico alemão da época, da nova escola histórica alemã, que era o Gustav Schmoller. Né? O Menger era contra a ideia de leis históricas do Schmoller, era contra a ênfase excessiva em monografias históricas. Tá? A perspectiva de Menger era mais no sentido de delimitar um campo autônomo e importante da economia pura, que ele vai chamar de economia exata. O economista não deveria ficar apenas nos estudos históricos. Aí aparece um episódio, tá, bastante polêmico, que se tornou conhecido na literatura como a Batalha dos Métodos. Tá? O Menger não teve... Quando Menger publicou, né, a primeira edição dos Princípios de Economia Política, o livro foi muito mal aceito, as resenhas foram muito negativas, a crítica foi bastante feroz contra a obra, que acabou sendo banida das universidades alemãs e teve aí o dedo, a ação do Schmoller, que tinha um poder acadêmico muito grande, né, que tinha um poder político na academia alemã, que acabou vetando, né, proibindo a circulação do livro do Menger no meio acadêmico alemão. E aí, por conta disso, o Menger dedicou-se 12 anos a um estudo muito aprofundado do método econômico, mostrando que a economia exata, a economia abstrata,
teria um papel, sim, na análise econômica, e acabou, em 1883, publicando um livro que, vamos chamar o original em alemão, né? Untersuchung, investigação. Tá? Investigação sobre o método das ciências sociais e da economia em particular, esse é o título completo, literalmente é isso, né? Tá? Ele publicou no sentido de convencer os alemães da importância do método abstrato em economia, isso causou uma grande celeuma, tá certo? Os membros da escola histórica rejeitaram a proposta metodológica do Menger. O Schmoller, inclusive, começou a chamar o Menger e os seus alunos de escola austríaca de uma maneira muito depreciativa, tá certo? Como uma escola menor, tá? Dizendo que, olha, isso não tem nada a ver, vocês acham que tem uma relação com o legado da economia, mas isso, do legado da tradição alemã em economia, mas isso não tem nada a ver, isso é uma outra visão, uma visão dissidente, e vamos chamar isso de escola austríaca. Tá? Então, é um nome que, inclusive, tinha uma carga pejorativa quando ele foi cunhado pelo próprio Schmoller. E aí o Menger responde à crítica metodológica de Schmoller com um panfleto muito bem escrito, intitulado Os Erros do Historicismo na Economia Alemã. E aí, após essa publicação, né, a publicação desse panfleto, aí a controvérsia se tornou ainda mais ácida, ainda mais calorosa, digamos assim, né? E aí há uma série de cartas trocadas entre Menger e Schmoller num tom muito agressivo, tá certo? E esse episódio se tornou conhecido como Batalha dos Métodos, ou em alemão, Methodenstreit. Bom, durante esse período, o Menger começou a atrair alguns discípulos com ideias semelhantes à sua, não exatamente iguais, mas discípulos brilhantes com ideias na direção da economia subjetiva, que acabaram se tornando, dois deles acabaram se tornando os principais nomes da chamada segunda geração da escola austríaca, Eugen von Bamberg e Friedrich von Visser. Então, a partir dessa segunda geração, as ideias de Menger foram se consolidando como uma escola, tá? Dentro de um ambiente cultural, de um ambiente intelectual típico da tradição austríaca, tá? Com influências do pensamento romântico historicista alemão, que era muito forte no século XIX. Inclusive, a influência romântica historicista vai explicar certas particularidades da terminologia empregada por Menger, que não era muito comum entre escritores economistas, tá certo? Uma terminologia que é obscura e estranha para os padrões da microeconomia do século XX, mas eu identifiquei no meu trabalho, na minha pesquisa, que o estilo de Menger e certos termos empregados por ele tem a ver com essa tradição romântica historicista. Eu me refiro aqui ao romantismo alemão, que teve uma importância muito grande, tem relação, obviamente, com a filosofia de Hegel, Schelling e outros grandes pensadores, filósofos alemães dessa época, também na literatura. Tá? Então eu chamo isso de pensamento romântico historicista. E dessa visão alemã romântico historicista, Menger extrai a visão de um mundo onde, essencialmente, o agente é ignorante, tem conhecimento parcial, ele tem que se deparar com esse problema da sua ignorância, dele ter informação incompleta, não só ignorância, certas coisas ele não percebe, ele ignora, mas mesmo que ele busque o conhecimento, mas ele trabalha sempre com informação incompleta. Tá? A importância da expectativa do agente, o processo de formação das expectativas, como o agente constrói suas ferramentas para enfrentar um futuro incerto, um futuro ainda indeterminado. Tá? Então é uma economia de informação incompleta, de comportamento estratégico, de processos de barganha, de lidar com informação, de busca de informação, com situações assimétricas, tá certo? Então, isso acaba sendo o bloco básico para a construção da teoria econômica, a incerteza na economia. Isso é muito importante em Menger. Muitas vezes se associa o papel da incerteza na economia a Keynes, mas muito antes de Keynes, Menger já tratou dessa questão do papel do conhecimento incerto na análise econômica. Bom, agora vou aproveitar esse slide para ditar a questão da aula, que vocês, alunos, devem entregar em uma semana. A questão é o seguinte: quais são as principais influências intelectuais que contribuíram para a formação de Karl Menger no plano da teoria econômica e de seus fundamentos filosóficos? Essa é a questão. Voltando à exposição da aula.
Então, Menger constrói a sua teoria original dentro desse caldo cultural, dentro dessa tradição alemã, romântico-historicista, que teve um impacto muito grande no ambiente acadêmico da Áustria. Menger herda o conceito alemão de desejos e necessidades humanas, Bedürfnis. É uma palavra só em alemão, que significa precisar, necessitar. Então, a ideia da necessidade, do Bedürfnis, ocupa um papel central na teoria de Menger. Isso representa o ponto inicial da atividade econômica, que é a atividade voltada à satisfação dessas necessidades. Então, a ideia de que o processo econômico ele começa da satisfação das necessidades. Tá? Todo o complexo econômico ele é derivado desse comportamento básico visando o atendimento de necessidades. Então, o homem, com suas necessidades, é o ponto central do processo econômico e deve ser o ponto central da análise econômica. Ao contrário, por exemplo, de Karl Marx, que o ponto central dele é a acumulação do capital. Né? É o processo de reprodução e de acumulação na sociedade. E as necessidades humanas e o atendimento das necessidades é algo secundário, é no máximo uma variável, digamos, endógena do modelo, né? Mas que serve à reprodução do sistema. Não, aqui o sistema está direcionado ao atendimento das necessidades. Então, é uma visão da economia como um complexo social de atendimento das necessidades. O atendimento de desejos e necessidades é o propósito da atividade econômica. Mas há um elemento externo, dentro dessa concepção subjetiva, né, que se interpõe entre essas necessidades e desejos pré-existentes e a satisfação deles, que é o bem econômico, como algo externo. É algo definido a partir da subjetividade, mas seria um ente, né, que participa da realidade. Tá? Que tem que ser considerado como um ente, como um aspecto ontológico da realidade. E que é uma condição para o atendimento de necessidades e desejos Bedürfnis. Na teoria, Menger procura estabelecer a origem e a natureza dos bens, esses entes externos, tá certo? E de outras noções econômicas, como riqueza, escassez, moeda e valor. E a gente percebe que essas noções têm um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo, em todas elas. Subjetividade é fundamental. Vamos para o detalhamento da obra dele, né? A primeira parte e única parte dos princípios de economia política. A obra em teoria pura. Né? No capítulo 1 dos princípios, Menger examina a natureza dos bens. Identifica um princípio de causalidade subjacente a todas as coisas. Então, é a ideia de que o teórico deve identificar as causalidades, os princípios de causalidade que estão ocultos da aparência. Há uma lei de causa e efeito que comanda todos os fenômenos econômicos, inclusive a nossa personalidade e a passagem da mente de um estado para outro, de um estado de insatisfação para um estado de satisfação. Quer dizer, essa lei de causa e efeito também comanda o processo em que as necessidades são atendidas pelo bem econômico. Tá? Então, no próprio indivíduo, operam causas que transformam um estado de necessidade para um estado de satisfação. Bens econômicos. O que são bens econômicos? Coisas capazes de serem colocadas em nexo causal com a satisfação de nossas necessidades humanas. Então, ele está no nexo causal, está numa relação de causalidade com o atendimento de necessidades. E são coisas, são entes. São entes que proporcionam isso, ir da necessidade para a satisfação. Bens econômicos são isso na medida em que reconhecemos esse nexo causal. Olha o elemento subjetivo do reconhecimento. E temos a possibilidade e a capacidade de utilizar as referidas coisas para satisfazer efetivamente as nossas necessidades. Então, é o reconhecimento e a possibilidade técnica, e a capacidade, né? A efetividade. Né? Então, tem o subjetivo e o efetivo. E a coisa tem a propriedade. Tem uma relação causal com o atendimento das necessidades. As coisas adquirem a qualidade de bem, não apenas em função de uma propriedade inerente a elas, mas levando-se em conta também o conhecimento e imaginário humanos. Então, o bem tem esse aspecto subjetivo. Dois elementos da visão de Menger destacam-se nessa definição do bem: o papel do conhecimento e a ênfase na explicação causal. Então, o bem tem que ser reconhecido como bem, e o bem está numa relação causal com o atendimento das necessidades. A preocupação com o conhecimento humano, com o papel do conhecimento, tem uma raiz alemã, ligada à tradição romântica historicista. A importância da causalidade, da explicação causal em Aristóteles, eu procurei explicar isso na minha tese e eu identifiquei uma proximidade
nesse aspecto, de Menger com um grande filósofo clássico da Grécia Antiga, o Aristóteles. Ali está uma foto de Aristóteles, uma foto da escultura de Aristóteles, e aqui a influência de Aristóteles. Uma coisa que eu logo percebi, lendo a obra do Menger, Os Princípios de Economia Política, é que o pensador grego Aristóteles é citado muitas vezes em notas de rodapé nos princípios. Há muita citação a Aristóteles. Tá? E outros indícios da influência peripatética se refere a Aristóteles, né? Influência peripatética em Karl Menger. Tá? Porque eu identifiquei na minha pesquisa que o próprio ambiente intelectual da época, e me refiro antes dos anos de 1870, porque depois o positivismo acabou sendo muito forte em Viena, mas antes disso, o ambiente intelectual em Viena era dominado pela filosofia clássica aristotélica, que ainda é o pilar de toda a reflexão filosófica até hoje. Não há um grande filósofo que não compreende a importância de partir de Aristóteles, né, do legado de Aristóteles. O filósofo grego era muito ensinado na escola secundária da Áustria, em Viena em particular, além de outros pensadores medievais ou mais contemporâneos que estavam muito ligados à tradição e ao legado aristotélico, como Tomás de Aquino, do século XII, tá certo? O filósofo alemão Leibniz, Bolzano, os chamados católicos heréticos, como Jansen, o filósofo espanhol Miguel de Molinos, ligado à Universidade de Salamanca, né, que tinha uma influência no pensamento austríaco dessa época. Todos de tradição, digamos, aristotélica. Outras influências. As ideias do imperador Joseph II, do estadista Clemens Wenzel von Metternich, foi primeiro-ministro do Império Austro-Húngaro, os poetas Franz Gils Parzer, Ludwig Anser-Gruben e Adalbert Stifter. Toda uma tradição de poetas, estadistas austríacos que influenciou a formação do pensamento de Menger. E o Menger concebeu essa visão original da economia se contrapondo às principais correntes do pensamento científico e filosófico do século XIX, que haviam se afastado de Aristóteles sobre a influência do iluminismo, né, da dúvida cartesiana, ou do empirismo inglês, ou de certas concepções kantianas na Inglaterra, tá certo? E o Menger está numa tradição que busca resgatar as ideias de Aristóteles, né? E se opõe a alguns aspectos do iluminismo e das novas tendências da modernidade no campo filosófico. Então, é uma tentativa de resgatar o legado clássico, tá? E se contrapor ao iluminismo, num certo sentido. Então, Menger e esses outros aristotélicos, né, utilizaram Aristóteles para se contrapor à teoria positivista da ciência, no campo da Inglaterra, principalmente empirista, como Francis Bacon, na França, Auguste Comte, ou mesmo John Stuart Mill, nos seus escritos filosóficos, o grande economista clássico, John Stuart Mill, né, que tinham concepções filosóficas que eram criticadas pelos aristotélicos. Tá? E, curiosamente, essa influência aristotélica também serviu para se opor a certos aspectos da escola histórica alemã, tá? Um legado que também acabou sendo criticado em alguns aspectos, tá certo? Com base em certas concepções filosóficas clássicas, tá? E também se criticava a tradição principal da economia, que era a economia política clássica inglesa. Então, o aristotelismo foi a ferramenta básica para se contrapor a quase todo mundo, né? A tradição inglesa, a própria tradição alemã, né? Embora eles estivessem muito vinculados a essa corrente alemã, mas essa volta a Aristóteles, o resgate das concepções filosóficas aristotélicas, eram usados também para se contrapor ao legado e à tradição alemã. E levou também Menger a se contrapor, nesse sentido, né, de se opor aos alemães, levou Menger a se contrapor ao historicismo. O historicismo alemão concebia a sociedade como uma totalidade orgânica e natural. Nós já comentamos a respeito disso, né, logo no começo do curso, falando do historicismo. Né. O historicismo considera o corpo social um dado e procura examiná-lo empiricamente pelo método indutivo e comparativo. Lembra nas nossas aulas presenciais em que eu expus essa crítica ao historicismo, que tem a ver com a crítica de Max Weber ao historicismo, né? Vocês devem estar lembrados das aulas presenciais. Então, por esse caminho, o historicismo pretende chegar às leis da sociedade e da história. Então, pensando no método puramente indutivo e comparativo. E o Menger vai dizer, não, mas existe um método teórico, independente da análise empírica. Então,
é necessário construir uma ontologia diferente do historicismo, tá? Com aqueles resquícios hegelianos, tudo que a gente já criticou nas aulas presenciais. Tá? Então ele vai usar as concepções de Aristóteles para construir uma ontologia. O que é ontologia? É um estudo da realidade em si, né? Os elementos que compõem essa realidade, os entes que habitam a realidade, né? Tá certo? São os aspectos constitutivos da realidade. Tá? E aí ele vai dizer, olha, a realidade se constitui não a partir de estruturas orgânicas que são formadas na sociedade, mas a partir dos indivíduos. Os indivíduos, o estudo da formação social parte dos indivíduos. Portanto, a tradição austríaca, né, a partir de Meier, tem essa ênfase no individualismo metodológico. Tentar entender a estrutura social a partir do indivíduo, do comportamento do indivíduo. A sociedade como um produto involuntário das escolhas individuais. As instituições como consequências não intencionais da ação humana, como nós vimos comentando a obra metodológica de 1883. Então, a sociedade são instituições que se formam a partir da escolha não intencional, da ação não intencional dos indivíduos. Nessa nova concepção da sociedade, a história aparece como uma incessante evolução, né? São instituições que são formadas e transformadas e testadas a partir da ação humana, instituições que evoluem, né? Mas embora haja essa mudança evolutiva das instituições, há algo que permanece, há aspectos que são universais, tá? E que mantêm a sua validade ao longo do tempo. Tá? Existe uma naturalidade, uma essência do homem e certos princípios de causalidade que operam através da história, embora as instituições se transformem na história, mas essas leis fundamentais, esses princípios de causalidade se mantêm ao longo da história. Tá? Como em Aristóteles, né? Tá? A ideia de que existe aspectos permanentes da realidade, isso vem da tradição aristotélica. E Meier tenta conciliar esse aspecto de permanência presente na filosofia de Aristóteles com as transformações históricas, com o devir histórico. Ok? Então, próximo ao Stagirita, próximo ao filósofo grego Aristóteles, Meier pensa a economia como um processo orgânico vivo, não mecânico, mais análogo à biologia, porque existe a evolução das instituições. Mas não quer dizer que a ciência econômica, as ciências sociais estudem o seu objeto, o social econômico, como a ciência natural estuda a biologia. O método biológico, a analogia biológica não deve ser seguida ao pé da letra pelos economistas, pelos pensadores sociais. E ele acusa os historicistas de forçarem a analogia biológica. E nós vimos isso na crítica de Max Weber. Aliás, Weber é próximo a Meier, Weber é próximo dessa tradição austríaca. Okay? Então, uma das críticas centrais de Meier, da escola austríaca, ao historicismo alemão, né, é a ênfase em métodos empíricos, inclusive análogos ao empregado no campo da biologia. Tá? O trabalho empírico em economia e nas ciências sociais não teria o mesmo papel que nas ciências naturais. Tá? Bom, Meier também segue as ideias da escola histórica do direito de Carl von Savigny, né, que era um pensador conservador, e há um aspecto conservador do pensamento de Meier também, isso é inegável. E aqui outras influências, Jacob Grimm, Gustav Hugo e Barthold G. Niebuhr. Tá? A influência também do conservador inglês Edmund Burke, isso é inegável também, tá certo? Que faz uma crítica muito interessante à Revolução Francesa, é um dos pais do pensamento conservador, que deve ser estudado por todo estudante que se preocupa com o pensamento conservador da mais alta qualidade, Edmund Burke. Tá? E também estudos trazidos da jurisprudência inglesa, tá certo? Uma crítica ao pragmatismo no campo do direito, a ideia mais do direito consuetudinário, então também isso vem da formação do Meier na graduação, né? Mais próxima do direito consuetudinário, existem autores nessa linha na Inglaterra, e na própria Alemanha, como o von Savigny. Isso foi importante na formação do pensamento social de Karl Meier. Ok? Contra o pragmatismo, que acha que as instituições de direito podem ser reconstruídas de uma maneira puramente abstrata, tá certo? Há uma ideia do direito consuetudinário, e aqui busca também influências com o conservador Burke, né? De buscar entender o significado das estruturas sociais
com base na origem não intencional delas, né? É entender as instituições sociais como aquele meio campo entre o natural e o artificial, que eu já comentei no começo da aula. Tá? Então, é a ideia de entender as leis sociais, as instituições, como resultado não intencional de uma certa ação humana, individual, mas que acaba carregando ao longo da história uma sabedoria ancestral. Tá? Que as instituições elas vão sendo testadas pelas situações práticas ao longo da história, então elas carregam, digamos assim, uma adaptabilidade, digamos assim, uma seleção natural, como no campo da biologia, né? Então elas ficam mais adaptadas, nesse sentido elas são mais eficientes no enfrentamento das transformações históricas, né? Então a própria história vai carregando uma sabedoria, porque as instituições que permanecem são aquelas que sobreviveram, ou seja, aquelas que enfrentaram as condições cambiantes da história. Ok? Então, é isso que Menger, essa é a visão de Menger, né? Uma abordagem teórica das questões sobre a origem das instituições à luz da história, tá? Que não é puramente indutiva, empírica, não segue o método das ciências naturais, mas procura criar um método próprio para a ciência social e para a ciência econômica em particular, com base na identificação dessas consequências não intencionais da ação humana e do desenvolvimento evolutivo das instituições. Tá? Não é simplesmente um racionalismo abstrato, tá? É algo que combina a análise teórica dos aspectos que são permanentes ao longo da história, tá? Com esses processos de transformação e de adaptação histórica das instituições, as instituições se moldando às transformações do mundo ao longo da história. Tá bom? Então essa foi a aula introdutória de Menger e espero que ajudem os alunos nos seus estudos. Ok? Muito obrigado.